Olá! Olha, a horticultura indoor é incrível, né? Tá mudando completamente o jeito que a gente cultiva as coisas. É quase uma revolução verde dentro de quatro paredes. Só que, no meio de tanta tecnologia, água e eletricidade, existe um risco silencioso, mas muito sério. E é por isso que hoje a gente vai fundo na segurança elétrica. A ideia aqui é garantir que essa paixão toda não vire um perigo. Bora lá! Sabe, a paixão de ver uma plantinha crescer é algo poderoso mesmo. Só que por trás de toda a estufa de sucesso tem toda uma infraestrutura, certo? E a pergunta que a gente precisa se fazer é, será que essa estrutura toda está preparada para o desafio? Porque, vamos combinar, na empolgação de ver tudo crescendo, às vezes a gente esquece dos riscos mais básicos. E falando em crescimento, que crescimento, hein? Pensa só, de 2018 para 2024, o cultivo indoor no Brasil simplesmente explodiu. A gente está falando de um aumento de mais de 320%. É um número absurdo, que mostra a força que esse mercado tem. Mas, e sempre tem um mas, todo esse crescimento traz junto uma estatística que, olha, é bem preocupante. 70%. Guarda esse número. 70% das falhas, das vezes que o cultivo dá errado, a origem está em problemas elétricos ou ambientais. É muita coisa, né? É um número altíssimo, que acende um alerta vermelho para uma vulnerabilidade gigantesca no sistema todo. E a raiz do problema todo está bem aqui. A gente junta, no mesmo lugar, água e eletricidade. É uma combinação perigosa. Pensa bem, separados, eles são a vida do cultivo. A água irriga, a eletricidade ilumina. Mas quando a gente junta os dois, sem o cuidado certo, sem a proteção adequada, a gente cria a receita para o desastre. Vamos dar uma olhada em quais são esses riscos. Bom, o primeiro risco, e talvez o mais grave, é o choque elétrico. E o ponto aqui é entender o porquê dele ser tão perigoso nesse ambiente. A umidade do ar, sabe, ela simplesmente diminui a resistência do nosso corpo à eletricidade. O que isso quer dizer na prática? Que qualquer correntezinha de fuga, por menor que seja, se torna muito mais perigosa. Pode ser fatal. Aí a gente tem o curto-circuito, que, vamos ser sinceros, no ambiente de cultivo é quase uma certeza que uma hora vai acontecer. Um borrifador é a própria condensação do ar, é um vazamentozinho na irrigação. Qualquer gota d'água que cai numa conexão que não está bem isolada ou num cabo ao meio danificado, pronto. Fecha um curto e aí já era. Pode queimar equipamento caro e, pior, começar um incêndio. E isso aí já emenda direto no risco de incêndio. Pensa nas luzes de LED, nos exaustores, todos esses equipamentos ficam ligados direto, horas a fio, puxando muita energia. Se os cabos não forem de boa qualidade ou forem finos demais para aguentar o tranco, eles começam a esquentar. Superaquecem mesmo. E um cabo superaquecido sem a proteção certa é o caminho mais curto para um incêndio. Tá, mas como é que esses acidentes acontecem? Olha, na maioria das vezes é por causa de erros que podiam ser totalmente evitados. Aquela extensão improvisada jogada no chão molhado, a falta daquele dispositivo de segurança que protege a gente, tomada que não foi feita para aguentar a umidade, circuito com coisa demais ligada, sabe como é, né? São as famosas gambiarras, e são elas que botam tudo a perder. Ok, chega de falar de problema, vamos focar na solução. Porque a boa notícia é que existem verdadeiros heróis na instalação elétrica, equipamentos pensados exatamente para proteger a gente de tudo isso. O primeiro desses heróis é o disjuntor. Todo mundo conhece, né? Pensa nele como se fosse o segurança, o guarda-costas dos seus equipamentos. Se a corrente elétrica sobe demais, seja porque ligou muita coisa ao mesmo tempo ou por um curto-circuito, ele desarma. Corta a energia na hora e evita que o equipamento queime ou que pegue fogo. Agora, preste atenção. Se o disjuntor é o guarda-costas do equipamento, o IDR é o seu guarda-costas pessoal. Ele foi feito para salvar vidas. O IDR, que é a sigla para interruptor diferencial residual, ele consegue detectar fugas de corrente minúsculas, sabe? Coisa que o disjuntor nem sonha em perceber. E aí ele desliga tudo em uma fração de segundo. Em lugares úmidos, como um cultivo, o IDR não é uma opção, gente. É simplesmente essencial. Então, para ficar bem claro, qual é a diferença? É simples. Disjuntor protege equipamento. IDR protege gente. Um não faz o trabalho do outro. Eles têm que trabalhar juntos, em equipe. Se você tem só o disjuntor num ambiente com água, sinto dizer, mas a porta está escancarada para um acidente bem grave. Certo. E para esses dois heróis, o disjuntor e o IDR, funcionarem do jeito certo, eles precisam de uma base, de uma fundação sólida. E essa fundação tem um nome: aterramento.
O conceito por trás do aterramento é super simples, mas, nossa, é vital. Pensa nele como um ralo de emergência para eletricidade. É isso. Ele cria um caminho super fácil, com quase nenhuma resistência, para qualquer corrente de fuga vazar direto para a terra. Em vez de passar pelo corpo de alguém ou por um equipamento, ela vai embora pelo aterramento. E é aí que a mágica acontece, sabe? Porque o aterramento não só cria esse caminho de fuga, ele também é o que avisa o IDR que tem algo errado. Ele garante que o IDR perceba essa fuga na hora e desligue o circuito. É a dupla perfeita, a parceria que garante a proteção completa. Beleza, já entendemos os dispositivos de proteção. Agora vamos falar da espinha dorsal de todo o sistema. Os cabos, as tomadas, os componentes. Porque é exatamente aqui que aquela economia pode acabar custando muito, muito caro. E essa imagem aqui mostra perfeitamente o porquê. Sabe aquele cabo mais baratinho, sem certificação? Pois é, ele pode ter até 30, 40% menos cobre do que deveria. Resultado, ele esquenta demais, desperdiça energia e, claro, o risco de incêndio vai lá para cima. É o clássico barato que sai caro, só que nesse caso pode sair caro demais. Outro ponto fundamental para a segurança é organização. Ter um painel elétrico só para a área de cultivo faz toda a diferença. Com ele, você separa os circuitos, um para luz, um para irrigação e por aí vai. Fica muito mais fácil e seguro fazer manutenção e garantir que cada equipamento tenha a proteção certa. E óbvio, esse painel tem que ser protegido contra umidade, tá? Tem que ter no mínimo uma proteção IP65. Olha, no fim do dia, tudo se resume a uma coisa só: investir em material bom, chamar um profissional qualificado, colocar os dispositivos de segurança certos. Isso não é gasto, de verdade. É o melhor investimento que se pode fazer. O investimento na segurança do cultivo e, o que é mais importante, na segurança das pessoas. Então fica aqui a reflexão. Toda essa paixão, todo o tempo e dinheiro investidos para ver as plantas crescerem, tudo isso merece uma base elétrica que seja tão boa e segura quanto. Pensa nisso. Segurança não é o lugar para tentar economizar.